O Ancelotti já esboçou o time que vai mandar a campo para enfrentar o Japão e ele surpreendeu com uma decisão que ele tomou. Depois da goleada sobre a Coreia do Sul, Carleto quer encerrar a data FIFA com mais uma vitória. E você verá agora o time que ele pretende escalar e a minha opinião também sobre as escolhas dele. Queria começar esse vídeo dizendo que ele é um oferecimento do aplicativo SofaScore. No SofaScore você não perde nada que tá rolando no mundo do futebol. Horários, resultados, estatísticas e classificações, tudo isso de maneira detalhada e gratuita na palma da sua mão. Para fazer o download depois, é só escanear o QR Code aqui, apontando a câmera do seu celular ou clicar no primeiro link da descrição. Além disso, eu tenho um outro canal que é o Vini Weiner Bastidor, onde eu compartilho dicas e experiências que eu tenho de 10 anos criando conteúdo para a internet, para te ajudar também a criar os seus conteúdos e monetizar com isso. Vou deixar os links também na descrição. Nessa terça-feira, dia 14, o Brasil encerra os seus trabalhos nessa data FIFA. Vai enfrentar a seleção do Japão em Tóquio. O Brasil vai com moral para esse jogo, afinal, vem de uma goleada muito convincente contra a Coreia do Sul, mas tem que estar ciente também que a seleção do Japão é melhor do que a seleção da Coreia do Sul. No treino desse último domingo, o treinador Carlo Ancelotti realizou o seu teste, esboçou o time que pretende mandar a campo. E ele surpreendeu com uma decisão que ele tomou. Dessa vez, ele foi mais conservador nas suas mudanças. Se a gente pegar os outros jogos do Ancelotti, vocês vão ver que de um jogo para o outro ele troca bastante as peças da escalação. Dessa vez ele foi mais conservador e mexeu menos no time. Vamos lá então, qual foi o time que ele treinou? A primeira mudança vem no gol. Ele tira o Bento e promove a entrada do Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Desde o dia da convocação, o Ancelotti já tinha deixado bem claro que a ideia dele era que o Hugo Souza fosse titular em pelo menos um dos jogos. É um goleiro que ele disse que gosta bastante, que é um goleiro que trabalha bem, um goleiro de caráter, e cita muito a questão do Hugo Souza ser um pegador de pênaltis. Então é algo que está bem no radar pensando na Copa do ano que vem. Então, Hugo Souza será o titular na vaga do Bento, que não comprometeu, fez uma partida bem correta contra a Coreia do Sul. Na lateral direita, apesar de muitos pedidos dos torcedores por Paulo Henrique, ele manterá o Vitinho como titular. Vitinho que também fez uma partida ok contra a Coreia do Sul. A dupla de zaga é a mesma, formada por Militão e Gabriel Magalhães. Quando temos uma dupla de zaga, é muito importante você dar sequência para essa dupla. Então legal que ele vai fazer isso, e lembrando que tanto o Militão quanto o Gabriel Magalhães jogaram muito contra a Coreia do Sul. Na lateral esquerda, ele convocou para essa data FIFA 3 opções, que foram Douglas Santos, Caio Henrique e Carlos Augusto, e apesar de muitos acreditarem que nessa partida ele daria uma oportunidade para o Caio Henrique, ele vai manter o Douglas Santos, que também tem feito partidas bem corretas, foi bem contra o Chile, foi bem contra a Coreia, guardando bem a posição dele e liberando espaço para que os jogadores realmente diferenciados do meio para frente tenham mais liberdade para atacar. No meio campo, ele vai repetir o que funcionou contra a Coreia. Ele vai com dois volantes, o Casemiro e o Bruno Guimarães, e vai ter dois meias flutuando por trás dos atacantes, o Matheus Cunha e o Estevão. E aí no ataque, ele segue depositando muita confiança na sua dupla do Real Madrid, formada por Rodrigo e Vinícius Júnior, que a princípio na formação aparecem como atacantes, mas por várias vezes nos jogos, vocês vão ver que eles recuam para ajudar na armação, aí nisso o Estevão consegue infiltrar, o Matheus Cunha consegue infiltrar. Então ele vai para esse jogo contra o Japão, a princípio, com o mesmo time que venceu a Coreia do Sul, trocando apenas o goleiro. Lembrando que ainda haverá um treinamento nessa segunda-feira, e nesse treinamento ele pode acabar mudando alguma coisa no time. Mas isso parece pouco provável. Agora eu vou dar minha opinião sobre essa escalação, o que eu achei da escalação. Para mim, uma boa escalação. Eu até mudaria uma coisa ou outra, mas eu sou totalmente favorável a, nesse momento, o Ancelotti repetir boa parte do time. É uma escalação que funcionou bem contra a Coreia do Sul, os jogadores estão pegando confiança, essa formação em específico se encaixou muito bem, com bastante movimentação na frente, bagunçando a marcação adversária, e é interessante você repetir mais ou menos a formação e a escalação, porque aí você consegue, além de dar confiança para os jogadores, e formando um time mais ou menos pensando na Copa. Você já começa a ver com quem você pode contar com mais intensidade. Essa formação ela é uma formação leve, onde os jogadores têm muita liberdade do meio para frente, e eu acho que isso, com as peças que nós temos hoje na seleção, é o ideal. Vou falar para vocês o que talvez eu mudaria.
De repente trocaria a lateral esquerda com um teste para o Caio Henrique. Talvez na direita começaria com o Paulo Henrique, mas do meio para frente eu iria com o mesmo time. Não mexeria em nada. E não mexeria também na dupla de zaga. E agora vamos responder a essa pergunta. Repetir o time é uma boa? Na minha visão, a melhor decisão do Ancelotti. Querendo ou não trocar o goleiro, vai ter pouca influência no jogo do Brasil, praticamente nenhuma. Agora, ele manter o restante do time eu acho que é muito válido. O Ancelotti está num momento onde ele precisa acertar o time, ver quem vai ser titular, entender de qual maneira o Brasil pode jogar, entender as características dos jogadores. Então quando ele pega e repete a escalação, ele fica mais próximo disso. Imaginem se ele tivesse colocado um time em campo contra a Coreia do Sul e agora contra o Japão fosse um time completamente diferente. Ele não ia conseguir dar sequência, não ia conseguir dar confiança para os jogadores e, obviamente, encontrar o seu time ideal. Porque hoje eu já consegui imaginar que ele pretende ter como time ideal Casemiro e Bruno como volantes, Vini Júnior e Rodrigo como atacantes, o Gabriel Magalhães mais um zagueiro, seja Militão, seja Marquinhos. E aí ele vai ver se Estevão vai dar sequência como titular ou se eventualmente o Rafinha voltando de lesão vai jogar. Coisas desse tipo. Mas hoje ele tá montando uma espinha dorsal. E todo time, toda seleção precisa de uma espinha dorsal. Ele tá montando a dele, então é mais do que justo, é mais do que correto ele repetir a escalação. Pra mim, a melhor decisão dele. E eu vou além. Com esse bom time que ele montou contra a Coreia do Sul e vai repetir agora contra o Japão, pra mim não seria nenhum absurdo se ele repetisse o mesmo time e a mesma formação pros amistosos do mês que vem, quando o Brasil vai enfrentar as seleções africanas, a Tunísia e a seleção de Senegal. E aí, de repente, fazer um ajuste ou outro, com o Rafinha voltando, Rafinha sair jogando. Mas a base, eu acho que é essa aí. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as decisões do Ancelotti, as não mudanças que ele fez no time, fez uma praticamente só, colocando o Hugo na vaga do Bento. Queria ver a sua opinião sobre ele, manter a escalação e também se você acha que isso pode dar certo contra o Japão, que, reforço aqui, é uma seleção mais qualificada do que a seleção da Coreia do Sul. Então, bom, galera, esse foi o primeiro vídeo dessa segunda-feira, primeiro vídeo da semana. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!